Oi gente, tudo bem? Professora Aline, mais uma linha de língua portuguesa. Vamos lá. Estávamos falando das orações subordinadas substantivas, lembrando lá a condição de subordinação, né? Sempre período composto, onde a segunda depende da oração principal. Então, a oração subordinada, ela depende da oração principal. Lembrando que a oração principal, se ela terminasse naquela altura, ela teria um sentido completo. E a subordinada não. A subordinada, se eu só falo ela não faz sentido algum. Portanto, por isso a subordinada, ela se subordina à oração principal que tem um sentido completo. Bom, retomando isso, nós vamos falar agora sobre a classificação das orações subordinadas substantivas. Como elas se classificam? Elas vão ter relação com a função sintática delas, né? Então vejam lá. Vou ler aqui para vocês, ficou pequenininho, mas eu leio, aí eu acho que dá certo. Então, eu vou classificar as subordinadas substantivas em oração subordinada substantiva subjetiva, que é quando essa minha oração ela exerce uma função de sujeito, uma função sintática de sujeito na minha oração. Já vamos ver no exemplo. Posso classificá-la como oração subordinada objetiva direta, ou seja, ela vai ter a função sintática de objeto direto. O que é o objeto direto? O objeto ele é o complemento do verbo. Se eu tenho um verbo e ele precisa de complemento, esse complemento ele é o objeto. Vejam bem, se eu falo assim, comprei. Comprei o quê? Esse verbo precisa de complemento. Comprei sapatos. Então, a palavra sapatos vai ser o meu objeto direto. Eu saí do verbo e fui direto para o meu complemento, ok? Na oração, a diferença é que, ao invés de ser uma palavra, vai ser uma oração que vai complementar o sentido desse verbo, tá? A gente já vai ver no exemplo. Continuando. Eu tenho a oração também subordinada substantiva objetiva indireta. Bom, se o objeto direto é o complemento do verbo, o objeto indireto também é complemento do verbo. Mas por que se chama objeto indireto, professor? Porque eu saio do verbo, passo pela preposição, lembrando que preposição são aquelas pequenas palavrinhas que ligam uma palavra a outra dando sentido. Já explico melhor. Apareceu a preposição antes do complemento, eu vou ter um objeto indireto. É como se eu desse uma tropeçadinha na preposição. Como assim? Se eu falo o verbo preciso de quê? Opa, apareceu esse de. Esse de é uma preposição. Preciso de carinho. De carinho vai ser o complemento do verbo precisar. Mas notem, eu saio do verbo preciso, dou uma tropeçadinha na preposição de, e aí que eu vou para carinho. Então, preciso de carinho. Se eu falo o que, o meu objeto é direto. Se eu falo de que, pelo que, de, pelo, a, ante, para, enfim, apareceu a preposição, saio do verbo, tropeço na preposição e aí eu vou para o complemento, então eu tenho um objeto indireto, tá? Objeto indireto complementa o meu verbo, só que aparece a preposição, é isso. Continuando, eu posso classificar ainda as minhas orações subordinadas em oração subordinada predicativa. Sujeito, predicado, né? Geralmente aqui nesse sentido de predicativo do sujeito, eu vou lembrar de característica do sujeito, de qualidade, tá? Então vai exercer essa função sintática de ser o predicativo do sujeito. O que é um predicativo? Seria uma característica atribuída ao sujeito. Já vou explicar também no exemplo. Posso ainda classificar a minha oração subordinada em oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Quase parecido com a predicativa, só que a diferença aqui. Enquanto a predicativa vai ser uma característica, complemento nominal vai ser uma palavra que vai completar o nome, vai dar sentido para o nome. Considerando o nome aqui na minha oração, são substantivos, adjetivos e advérbios, tá? Advérbio de lugar, de modo, enfim. Tudo bem? Também já mostro no exemplo, daqui a pouquinho. E por último, posso classificar lá oração subordinada substantiva a
apositiva, ou seja, vai ter a função sintática de aposto. O que é um aposto? Aposto é uma breve explicação do termo anterior. Combinado? Vamos aos exemplos, então? Então, como exemplo aqui, subjetiva, ou seja, tem a minha frase aqui, com licença, vou deslocar um pouquinho, tá? Olha lá, o exemplo. Convém que nós aprendamos outras línguas. Sujeito. Convém o quê? Que nós aprendamos outras línguas. Nós aprendamos outras línguas. Então, eu tenho função de sujeito. Quem é o sujeito? Nós aprendamos outras línguas. Nós, tá? Então, ó, convém que nós aprendamos. Então, eu tenho meu sujeito. Então, portanto, eu tenho uma oração subordinada subjetiva, porque o restante lá, depois do que, tem função de sujeito. Tudo bem? Como é que eu procuro meu sujeito? Eu vou lá e vejo sobre quem, qual é a ação, quem pratica, tá? Continuando então. Objetiva direta, aquilo que eu falei, lembrando lá. Objeto direto é complemento de verbo. Vamos ver qual verbo está sendo completado aqui, complementado. A estátua não quer que tirem foto dela. Verbo. Quer. Não quer que tirem foto dela. Tirem foto dela, tá? Então, sair do verbo quer o quê? Que não tirem foto dela, tá? Então, saí do verbo e fui para o complemento, tá? Se está complementando o verbo, sem preposição, eu tenho objeto direto. Objetivo indireto, exemplo. A mãe lembrou-se de que o filho chegaria hoje. A mãe lembrou-se de que. Olha a preposição. Então, lembrar é o verbo transitivo, que significa verbo transitivo. Transita a ideia, preciso de complemento. Lembrou-se do quê? Do, ó, de, preposição de, mais artigo a, faz o do. Apareceu a preposição, eu tenho objeto indireto. Então, essa minha oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Por que indireto? Além de ser objeto que complementa o verbo, é indireto porque apareceu a preposição. Tudo bem? Predicativo, vamos lá. A verdade é que o brasileiro é esperançoso. O que é verdade? Característica aqui, ó. O brasileiro é esperançoso. Esperançoso é uma característica, é um predicativo do sujeito. Tudo bem? Completiva nominal. Os homens estão convencidos, ó, o meu nome aqui, de que o futuro será melhor. Então, que está convencidos do quê? De que o futuro será melhor. Está complementando. Convencidos não é um verbo aqui na minha frase. Não está exercendo função de verbo. É um nome. Então, está sendo um complemento nominal. E apositivo. Olha o aposto. Afirma uma verdade. Eu vou explicar essa verdade. Olha, o termo anterior é a verdade. Que verdade que é essa? O brasileiro é um povo trabalhador. Então, o brasileiro é um povo trabalhador, é meu aposto, porque está explicando esta verdade aqui, o termo anterior. Tudo bem? Dúvidas, qualquer coisa, é só perguntar, a gente responde melhor. Uma boa semana, se cuidando aí, tá? E até a próxima aulinha. Tchau, tchau.